Olá a todos, eu sou André Malavasi, eu sou o coordenador, sou o presidente da Comissão Nacional de Trombose na Mulher, da FEBRASGO, e hoje nós nos encontramos para debater este importante tema que é o tromboembolismo venoso na mulher. Agradeço em nome do professor César Fernandes, agradeço ao convite dele, agradeço ao professor Marcos Felipe e toda a diretoria da FEBRASGO, esta diretoria tão atuante que tem nos proporcionado levar aos nossos associados assuntos de tanta relevância. Começamos então falando sobre, esses são os meus conflitos, e começamos então falando sobre o tromboembolismo venoso no ciclo gravídico puerperal. Vejam, senhores, que interessante, que mesmo em hospitais onde se segue a profilaxia pós-parto, a profilaxia para parturientes, hospitais de referência, mesmo assim nós temos uma taxa de cobertura que fica abaixo de 50%. Ou seja, nós, obstetras e ginecologistas, precisamos estar atentos aos fatores de risco que podem motivar que a nossa gestante ou a nossa puérpera tenha um fenômeno tromboembólico. Eu gosto muito dessa imagem, ela me lembra uma frase cunhada pelo professor Coríntio Mariani, que diz que o tromboembolismo na gestação, o tromboembolismo venoso, é uma morte invisível. As grávidas e puérperas estão morrendo, mas nós não fazemos diagnóstico. E não fazemos diagnóstico porque elas não morrem conosco. Elas têm o fenômeno tromboembólico, têm a trombose venosa profunda, a embolia pulmonar, e muitas vezes elas morrem ou em casa, ou morrem sendo assistidas pelo intensivista, pelo pronto-socorrista, pelo clínico geral. E um dado alarmante em nosso país é que apenas 10% das mortes maternas vão para um estudo necroscópico. 90% são atestados de óbitos que o próprio médico que assiste a gestante ou puérpera faz. Sendo assim, nós temos um contingente grande de mortes por embolia pulmonar, mas que são creditados a outras causas, como, por exemplo, hemorragia, ou como, por exemplo, hipertensão, e nós veremos isso à frente. E aí vem o paradoxo que a obstetrícia vem enfrentando, porque o obstetra ele tem se preparado ao longo dos anos, das décadas, para lidar com os fenômenos hemorrágicos. Nós conseguimos conquistar muito habilmente toda a cascata de manobras para conseguir coibir a hemorragia maciça no parto e no puerpério. A SOGESP, por exemplo, da qual eu faço parte da diretoria, assim como outras associadas, outras federadas, têm feito cursos voltados para os colegas associados, obstetras e ginecologistas, para uma resposta rápida à hemorragia. Então o obstetra ele sabe muito habilmente fazer uma sutura bedilinte, usar o complexo protrombínico, fazer ligadura da hipogástrica, fazer a esterectomia puerperal, usar misoprostol via retal, nós conseguimos lidar com a hemorragia. Mas uma frase que eu gosto muito e que ela foi cunhada pelo professor Cirilo, que é um eminente hematologista aqui do Hospital Sírio-Libanês, é que hemorragia a gente trata e o tromboembolismo mata. Ou seja, eu tenho tempo muitas vezes para conseguir coibir a hemorragia, mas o tromboembolismo, uma vez que eu tenho uma embolia maciça na artéria pulmonar, muito pouco pode ser feito. Aquelas manobras heróicas de trombectomia ou de fibrinólise são manobras folclóricas e que têm uma resposta quase que insignificante. Portanto, esse paradoxo, esse dilema, de um lado sangramento e de outro lado tromboembolismo, ele tem feito com que o obstetra se preocupe hoje muito mais com o sangramento e menos com o tromboembolismo. E nós precisamos estar no meio
então desse equilíbrio, porque a virtude está no meio e precisamos, portanto, estar atentos tanto aos riscos hemorrágicos como aos riscos tromboembólicos. E é muito importante nós lembrarmos que a trombose venosa profunda e o tromboembolismo pulmonar ou apenas embolia pulmonar são manifestações distintas de uma mesma doença que nós chamamos de tromboembolismo venoso. Portanto, ao invés de ficarmos falando TVP, embolia pulmonar, chamamos tudo de TEV, tromboembolismo venoso. Porque as causas são as mesmas, o diagnóstico muitas vezes é compartilhado e o tratamento é o mesmo. Então, quando nós, a partir de agora, nos referirmos aos fenômenos tromboembólicos, falaremos apenas de TEV. Não vamos ficar especificando a região anatômica TVP ou embolia pulmonar. Apenas tromboembolismo venoso. E é claro que a complicação mais temida do tromboembolismo venoso é a embolia pulmonar, que, como os senhores estão vendo, ocorre em 16% das gestantes com TVP não tratada e que resulta em 15% de mortalidade. Então, TVP ou embolia pulmonar são manifestações distintas de uma mesma doença. A trombose venosa profunda é aquele trombo que acontece numa veia profunda, ou seja, aquela veia que está acompanhando uma artéria. As veias superficiais, quando estão obstruídas, nós temos uma tromboflebite venosa superficial, que pode evoluir para uma trombose venosa profunda. Então, hoje, a conduta atual é que quando nós temos uma gestante com uma trombose venosa superficial, é fazer o uso de medicação anticoagulante da forma profilática para impedir que ela vire uma trombose venosa profunda e essa vire uma embolia pulmonar. Mas a trombose venosa profunda é aquele trombo que acontece numa veia profunda, aquela veia que acompanha uma artéria. Veia ilíaca, veia femoral, veia poplítea, veia tibial, veia fibular e assim por diante. E um dado alarmante é esse que está aqui, como os senhores veem embaixo do diapositivo, que 1/3 das tromboses venosas profundas e metade das embolias pulmonares acontecem no puerpério. Portanto, o puerpério, aquele período que inicia-se logo após o fim do parto, ele é o período de maior risco do ponto de vista tromboembólico. Sendo assim, é inaceitável nós termos uma gestante que está recebendo profilaxia para trombose na gravidez e não recebe profilaxia para trombose no puerpério. Nós podemos ter o inverso. Nós podemos ter uma gestante que eu observo na gravidez e faço a profilaxia no puerpério. Mas se eu fiz a profilaxia na gravidez, eu obrigatoriamente terei que fazer no puerpério, porque, como os senhores veem, o risco no puerpério ele é muito maior. E vejam esse dado do Royal College, que impactante que é para nós. O Royal College, o Reino Unido, se preocupa muito com embolia pulmonar na gravidez, porque no Reino Unido a principal causa de morte de gestantes e puérperas é a embolia pulmonar. Vejam, senhores, que 79 a 89% das gestantes que morrem por embolia pulmonar apresentam pelo menos um fator de risco identificável. Ou seja, de cada 5 grávidas ou puérperas que morrem por embolia pulmonar, 4 têm um fator de risco. E você, colega obstetra, você, colega ginecologista, não tem obrigação de saber como anticoagular uma mulher, mas você sim tem a obrigação de saber quais são os fatores de risco inerentes ao tromboembolismo na gravidez e puerpério. Porque ela fica ao longo dos 9 meses com você, mostrando aquele risco, e você muitas vezes pode não se dar conta e ela então tem um gatilho em algum momento, como por exemplo no parto ou na cesárea, faz uma embolia pulmonar, muitas vezes fatal. Então, a minha missão enquanto coordenador da Comissão Nacional de Trombose da Mulher é trazer a você, associado, o alerta para quais são esses fatores de risco.
Vejam que na gravidez as plaquetas elas diminuem em concentração. Nós só falamos em trombocitopenia ou plaquetopenia abaixo de 100.000 plaquetas por milímetro cúbico. Mas elas estão com uma concentração menor, mas elas têm um volume maior e uma reatividade maior. Além disso, na gravidez, os fatores 2, 5, 9 e a proteína C ficam iguais ao longo de toda a gestação. Mas nós temos um aumento do fator 7, do fator 8, do fator 10 e do fator de von Willebrand. É muito interessante isso, porque aquela mulher que tem doença de von Willebrand, que sangra, tem hemorragia nas menstruações, tem epistaxe, tem hematúria, quando ela engravida, ela melhora o sangramento. A gravidez traz um nível maior de von Willebrand e ela volta a ter aqueles fenômenos hemorrágicos no final do puerpério. Quando termina o puerpério, ela volta a se comportar com aqueles níveis baixos de von Willebrand. Então, von Willebrand aumenta na gravidez. Nós temos um aumento pronunciado de fibrinogênio, que é, então, a via final comum da cascata da coagulação. O fibrinogênio é uma proteína que é solúvel no plasma, está dissolvido, e quando ele sofre a ação da trombina, ele se transforma em fibrina. E a fibrina é insolúvel, precipita, se liga, então, àquela região do vaso que está com uma lesão, está sangrando e forma o coágulo. Então, o coágulo nada mais é do que a transformação de uma proteína solúvel, que é o fibrinogênio, numa proteína insolúvel, que é a fibrina, e forma a malha de fibrina junto com as plaquetas. E quem faz essa transformação de fibrinogênio em fibrina é a trombina, é o fermento do coágulo, é a enzima, a proteinocerase que forma o coágulo, trombina, que é formada pela ativação da protrombina em trombina. E quem que ativa a protrombina? É o fator 10. Que quando fica ativado junto com o fator 5, o fator 8 e outros fatores, ele transforma então a protrombina em trombina, a trombina transforma o fibrinogênio em fibrina. Então o fator 10, que é aquele X, ele é a via final comum. Tanto ele encontra a via intrínseca, que são aqueles fatores 12, vira 12 ativado, transforma 11, 11 ativado, 9, 9 ativado, 8 ativado, até transformar o fator 10 em desativado, ou a via extrínseca, que é quando eu corto o vaso, eu tenho uma lesão vascular e fora do vaso nós temos uma quantidade muito importante de fator tecidual, que é uma glicoproteína de 45.000 kilodaltons, e o fator tecidual ele tem essa capacidade de rapidamente transformar o fator 7 em 7 ativado e transformar o 10 em 10 ativado. Então a via extrínseca ela é uma via muito rápida. Ela é a principal via da coagulação. Hoje nós sabemos que, diferentemente do que o professor Macfarlane disse em 1964, quando ele fez aquela famosa publicação da cascata da coagulação, que foi uma publicação no Lancet, ele falava que nós tínhamos duas vias, a intrínseca e a extrínseca, e as duas se encontravam na via final comum, que é o fator 10, transformando protrombina em trombina e fibrinogênio em fibrina. Mas hoje nós sabemos que a via extrínseca ela é muito mais importante. E a via intrínseca, ela fica, na verdade, retroalimentando a cascata da coagulação. E a grávida, então, ela tem um aumento de pelo menos 50% do fibrinogênio. O fibrinogênio da grávida passa de 200 a 300, que é o normal fora da gravidez, para 400 a 600 na gravidez. Então, a grávida tem uma hiperfibrinogenemia. Além disso, a grávida ela tem um aumento de 5 vezes do inibidor do ativador do plasminogênio do tipo 1. O que é o pai do tipo 1? O pai do tipo 1 é uma proteína que inibe a ativação da plasmina, inibidor do ativador do plasminogênio. Porque o tempo todo nós estamos transformando fibrinogênio em fibrina, e dissolvendo a fibrina de novo em fibrinogênio. Quem que faz esta volta? É uma enzima chamada plasmina. Vejam que bonito isso. Então, a trombina transforma o fibrinogênio em fibrina e a plasmina transforma a fibrina em fibrinogênio. Então, é uma reação bioquímica de mão dupla. Só que a plasmina é a forma ativada do plasminogênio.
E nós temos uma enzima chamada, uma proteína chamada inibidor de ativador do plasminogênio, do tipo 1 e do tipo 2. Nós, ginecologistas, usamos muito este conceito de inibir a ativação do plasminogênio. Por exemplo, quando nós usamos o ácido tranexâmico, usamos o transamin, ou usamos o ácido aminocaploico, o hemoblock. Quando nós queremos diminuir a perda, a hemorragia no sangramento menstrual ou intermenstrual, nós damos o ácido aminocaploico e, infelizmente, nós ginecologistas acabamos usando subdose. A dose ideal são pelo menos 2 comprimidos de 250 mg a cada 6 horas, é a dose ideal. Nós geralmente usamos uma dose menor do que essa. Quando eu uso o ácido tranexâmico, eu estou inibindo a ativação do plasminogênio. Então, eu estou impedindo que a fibrina se dissolva em fibrinogênio. Eu fixo o coágulo. É isso que eu faço. Mas a própria natureza usa esse conceito através do pai do tipo 1 e do pai do tipo 2. Vejam que a gravidez aumenta o pai do tipo 1 em 5 vezes. A própria placenta produz o pai do tipo 2. A placenta tem, então, uma função de estabilizar o coágulo. Existe um aumento de protrombina, fragmento 1 e 2, e uma diminuição da proteína S. O que é a proteína S? A proteína S, juntamente com a antitrombina, nós não falamos mais antitrombina 3, porque a antitrombina é o fator 3, nós falamos apenas em antitrombina, senão seria um pleonasmo. A proteína S, juntamente com a antitrombina, são anticoagulantes endógenos. Então, vejam que a gravidez diminui a proteína S. Além disso, nós encontramos que a grávida ela tem mais geração de fibrina, mais fibrinólise, produz mais fibropeptídeo A, tem mais produtos de degradação da fibrina, como por exemplo o dímero D, por isso que o dímero D é um mau marcador para trombose na gravidez, normalmente ele aumenta, e mais ativação plaquetária, ou seja, são todos marcadores de coagulação intravascular disseminada. Então, a grávida, ela está num quadro de CIVD de baixo grau compensado. Vejam que bonito isso. A grávida, ela tem uma tendência maior para fazer o trombo, mas ela fica desfazendo esse trombo, ela está em equilíbrio. Só que esse steady state, esse equilíbrio, ele está elevado. Então, ela conquista um novo equilíbrio, mas do ponto de vista de trombose, ela está num quadro protrombótico. Então, a grávida cursa com quadro de CVD de baixo grau compensado. Vejam, senhores, o aumento do dímero D ao longo da gravidez, atingindo o cume no 3º trimestre e depois no puerpério e retornando ao normal. Vejam, senhores, aqui, o fibrinogênio aumentando na gravidez e depois caindo no puerpério. E essa, então, é a famosa cascata da coagulação, que era o trauma de todos nós, estudantes. Eu imagino que todos tenham aprendido isso ou tido a aula sobre isso, contato com isso no 4º ano da faculdade. Eu ainda sou da época que as faculdades elas tinham o ensino tradicional, hoje é baseado em PBL, mas era muito difícil entender a cascata da coagulação e é algo essencial para nós obstetras, porque eu tenho muito contato com a disciplina de angiologia e cirurgia vascular, mas eu brinco com os colegas vasculares que nós temos contato muito mais com hemorragia do que eles, que são vasculares. Quantas e quantas vezes você que está me assistindo não saiu de uma cesárea ou de um parto com as vestes todas tintas, tingidas, manchadas de sangue, por partos muitas vezes hemorrágicos, né? Então, a cascata da coagulação é de uma compreensão muito importante para nós. Vejam então de novo a via intrínseca, a via extrínseca, a via final comum que é o fator 10 e aí o fibrinogênio, fibrina e formando a malha de fibrina. É inibindo o fator 10 que nós vamos impedir a trombose. Então, as heparinas de baixo peso molecular, elas inibem o fator 10 ativado. A enoxaparina, dalteparina, tinzaparina, fraxiparina, bemiparina, elas inibem o fator 10 ativado. As heparinas de baixo peso molecular
tem uma ação, então, seletiva no fator 10 ativado. Já as heparinas não fracionadas, como por exemplo o liquemine, a heparina não fracionada é aquela heparina extraída do intestino do porco. Ela tem uma cadeia longa de 20.000 kilodaltons, que é a heparina comum. A heparina de baixo peso molecular, ela é produto de uma degradação enzimática e ela tem um tamanho menor, ela é mais seletiva. É por isso que a heparina não fracionada, ela inibe o fator 10 ativado, mas ela inibe também o fator 2, que é a protrombina. É por isso que a heparina não fracionada, que é o liquemine, ele causa mais sangramento, ele tem mais efeito colateral de sangramento. Já as heparinas de baixo peso não, elas são mais seguras. Então, um conceito importante é esse: as heparinas de baixo peso molecular, elas são seletivas, inibe o fator 10. Já a heparina não fracionada, que é o liquemine, ela inibe tanto o fator 10 ativado como o fator 2, que é a protrombina. O fator 2 é a protrombina e quando é ativado, que é o fator 2A, é a trombina, que como você já viu, transforma o fibrinogênio em fibrina. O fibrinogênio, então, é o fator 1 e a fibrina é o fator 1 ativado. Bom, então, quando eu vou inibir a coagulação e eu uso a heparina de baixo peso molecular, eu inibo o fator 10 ativado. E quando eu uso um anticoagulante oral, eu também inibo o fator 10. Então, a rivaroxabana, a apixabana, a edoxabana inibem o fator 10. Diferentemente da dabigatrana, que inibe tanto o fator 10 ativado como o fator 2 também. Já a varfarina, que é o inibidor de vitamina K, inibem outros fatores. Quais são os fatores vitamina K dependentes? 2, 7, 9 e 10. Então, quando eu uso varfarina, eu estou inibindo os fatores 2, 7, 9 e 10. Só que nas primeiras 48 horas, a varfarina diminui proteína S. E os senhores estão vendo que tanto a proteína S e o seu coadjuvante, a proteína C, inibem a transformação do fator 9 ativado, estimulando o 10 em 10 ativado e o 5 em 5 ativado. Então, quando eu inicialmente inibo a proteína S, eu tenho um quadro protrombótico. É por isso que quando nós usamos varfarina num paciente, eu preciso usar primeiro a heparina, anticoagular essa pessoa com controle de TTPA, se for heparina não fracionada, se for de baixo peso não precisa de controle, e assim que eu tenho então a anticoagulação da via intrínseca, aí que eu realmente vou esperar o tempo de protrombina ficar no alvo, de uma vez e meia a 2 vezes e meia, ou de 2 vezes a 3 vezes, dependendo do alvo que eu quero, e aí eu suspendo a heparina. Então, quando nós usamos varfarina, nós precisamos inicialmente fazer uma ponte com heparina para não ter um quadro inicial pró-trombótico e piorar mais ainda o quadro que a paciente se encontra. Portanto, nós vimos que a grávida ela tem a cascata da coagulação hiperativada. Por que a cascata está hiperativada? Porque o estriol placentário, o E3, agindo sobre o fígado materno, aumenta os fatores de coagulação, como nós vimos, fibrinogênio, fragmentos de protrombina, diminui os anticoagulantes, como proteína S, ativa as plaquetas, então ela está pró-coagulada. Além disso, a grávida tem o útero comprimindo a cava, diminuindo de forma importante o retorno venoso. Vejam, eu gosto muito desse trabalho do professor Ian Greer, mostrando a diminuição de velocidade de fluxo, tanto na perna direita como na perna esquerda. Vejam como o retorno venoso pelas pernas da grávida vai diminuindo ao longo da gravidez, até chegar no final da gravidez, 34, 37 semanas, vejam que esse fluxo ele tem uma tendência de ficar em zero. Assim que eu faço o parto e a gente descomprime a compressão sobre a cava, o fluxo volta quase que na metade do normal, porque eu tenho o útero de Pinard, o globo de segurança de Pinard, ele fica então na metade da altura, 20 centímetros, e depois com a involução uterina do puerpério, a involução esperada, nós temos o retorno então do fluxo no final do puerpério. Por isso que o puerpério ele é um período de risco para a trombose. Vejam então, senhores, como essa lentificação de fluxo ela é importante. Ou seja, eu falei tudo isso para os senhores até agora para provar, para convencê-los de que a grávida é um protótipo ideal para a trombose. Rudolf Virchow,
que em 1847 estabeleceu a famosa tríade de Virchow, e eu tive o orgulho de conhecer a escrivaninha onde ele fez esses estudos, juntamente com o professor Coríntio Mariani, o professor Coríntio Mariani, de quem eu tenho grande admiração e de quem eu sou um discípulo. Eu tive então a honra de conhecer os trabalhos do professor Virchow em companhia do professor Coríntio. E na época, Rudolf Virchow, em 1847, estabeleceu que seriam necessários 2 de 3 fatores, pelo menos 2 de 3 fatores, para fazer o coágulo venoso. E quais são esses fatores? Estase venosa, o sangue ficar parado, ativando a via intrínseca. Lesão endotelial, cortar o vaso, fora do vaso tem fator tecidual, 45 mil kilodaltons, rapidamente estimula o fator 7 em 7 ativado, 10 em desativado, transforma a protrombina em trombina, fibrinogênio e fibrina faz o coágulo, então ativa a via extrínseca. Lesão endotelial, cortou o vaso, a natureza quer estancar aquela hemorragia. Ou hipercoagulabilidade, a cascata da coagulação hiperativada. Vejam os senhores que a grávida ela não tem 2, ela tem os 3 fatores de Virchow. Então realmente a grávida ela é procoagulada para conseguir vencer o desafio hemorrágico do parto e, se tudo der certo, ela apenas perder meio litro de sangue e sair viva deste episódio, desta odisseia. A lesão endotelial ela começa na anidação, ela se perpetua na remodelação endovascular das artérias uteroespiraladas na primeira e segunda onda de invasão tromboblástica, e a lesão endotelial é muito importante na dequitação, aonde eu tenho a saída do disco placentário, aquela área cruenta, liberando o fator tecidual e estimulando a coagulação. Agora, se eu faço um parto cirúrgico, se eu faço a cesárea, aí eu tenho um risco maior ainda de trombose. Por isso que a cesárea aumenta 4 vezes o risco de trombose. E eu peço encarecidamente aos colegas que me assistem, como eu peço sempre aos vasculares e angiologistas nos congressos que eles me convidam, para que não se diga para a gestante com risco de trombose que o ideal é parto cesárea. Não. Do ponto de vista tromboembólico, o parto mais seguro é o parto vaginal. Claro, se existe uma contraindicação obstétrica, se existe a opção da paciente ou outro motivo, nós certamente faremos uma cesárea com todos os cuidados. Mas será uma cesárea com muito mais rigor, respeitando os tecidos. Se eu vou abrir a polineurose, eu preciso abrir 8 centímetros, não vou abrir 10. Não abrir os planos na coagulação do bisturi elétrico, abrir no corte, porque a dissipação de energia é diferente, a coagulação é para coagular, o corte é para cortar, e eu vejo muitos colegas abrindo os planos na coagulação, estimulando, na verdade, a trombose. Hidratar adequadamente durante o procedimento cirúrgico, depois do procedimento cirúrgico, fazer a deambulação precoce, não deixá-la presa à sonda vesical de demônio, assim por diante. Então, se precisarmos fazer uma cesárea, estaremos atentos a isso e instituiremos a profilaxia mecânica ou farmacológica quando assim o SCOR for mandatório, como veremos a seguir. Então, é muito importante ficar claro que o parto mais seguro é o parto vaginal do ponto de vista tromboembólico. Mas se precisarmos, faremos sim o parto operatório. Então vejam, senhores, que o risco de trombose na gravidez aumenta 4 a 5 vezes. A mulher, quando engravida, ela aumenta o seu risco de trombose 4 a 5 vezes. Ela, em relação a ela mesma, aumenta 4 a 5 vezes. Mas no puerpério, esse risco aumenta 20 vezes. O puerpério é realmente o período de maior periculosidade. Então a grávida não tem 2 apenas, ela tem os 3 fatores de Virchow. É por isso que a incidência de trombose na gravidez de TEV, TVP ou TEP, é de 2 casos para 1000 partos, ou dito de outra forma, uma incidência de 0,2%, isso é, claro, a ponta da pirâmide. Existe um predomínio do membro inferior esquerdo, 90%, 80% das tromboses venosas profundas da grávida são na perna esquerda. Os cirurgiões vasculares antigos diziam que isso era a nossa responsabilidade, porque nós obstetras forçávamos a gestante a ficar em decúbito lateral esquerdo, fazendo estase no sistema venoso esquerdo. Mas isso não é verdade.
Hoje se sabe que, na verdade, como os senhores estão vendo, a artéria ilíaca comum direita passa por cima da veia ilíaca comum esquerda. Este acavalgamento, esta sobreposição, quando ela é patológica, ela é exuberante e aumenta o risco de trombose, tem um nome, chama-se síndrome de Cockett ou síndrome de Coquet, também chamado de May-Turner, fazendo com que o membro inferior esquerdo ele tenha um fluxo de retorno lentificado, estimulando, portanto, mais as tromboses venosas profundas na perna esquerda. Os senhores estão vendo que a incidência de TEV, ela acomete os 3 trimestres da gravidez, mas sua maior incidência era no 3º trimestre e o pico é logo no puerpério imediato, apesar desse risco durar por até 12 semanas. Os protocolos de profilaxia usam profilaxia por 6 semanas, quando o fator de risco ele é persistente, mas esse risco ele pode durar até 12 semanas. Sendo assim, eu agradeço imensamente a atenção dos senhores. Paramos por aqui porque o próximo capítulo do nosso encontro será então abordar as trombofilias. Muito obrigado a todos e um grande abraço.